Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, este é o momento especial que nós reservamos para fazer a nossa escuta e a nossa reflexão da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é quem guia e orienta a Igreja, orienta cada um de nós. Por isso não podemos negligenciar a escuta e a reflexão da Palavra de Deus. Temos esta oportunidade diariamente. Como temos aproveitado este momento de abrir o nosso coração para acolher a Palavra de Deus? Por isso eu te convido neste momento a fazer este gesto bonito de nos colocar ao redor da Palavra de Deus como comunidade de fé. Deixar que esta palavra alcance o mais íntimo do nosso coração, que ela possa germinar, crescer e produzir muitos e bons frutos na nossa vida. Vamos pedir esta graça do Espírito de Deus, para que tenhamos o discernimento necessário para compreender o que espera de nós o Senhor através da sua palavra. Vamos escutar com muita atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudente como as serpentes e sem malícia como as pombas. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento, vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, precisamos contextualizar esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir. São palavras duras de Jesus dirigidas a seus discípulos. Nós estamos dentro do discurso chamado de discurso apostólico, onde Jesus oferece aos seus discípulos as orientações precisas no caminho missionário que eles vão realizar. E aqui a gente vê essas palavras de Jesus que não iludem os seus discípulos. Jesus é muito claro e direto sobre o caminho que os discípulos deverão percorrer. Isto é, o caminho do discípulo não é diferente do caminho do Mestre. Por isso a gente precisa ter esta certeza de que seguir Jesus não é garantia de vida tranquila. Ao contrário, é garantia de força para permanecer de pé, mesmo em meio às dificuldades. Então é nesse contexto que nós deveremos tomar esse trecho da Escritura que nós terminamos de ouvir. Crer em tempos de dificuldades, viver o apostolado mesmo diante da hostilidade, perseguição e todas as dificuldades. Por isso vamos fazer a reflexão desse trecho do Evangelho que nos ajuda também a enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia sem perder de vista a esperança. O Evangelho que nós ouvimos começa com essa expressão de Jesus: eis que vos envio como ovelhas entre lobos. É bonito que Jesus diga isso a seus discípulos. Jesus, no início da missão juntamente com os discípulos, tem a clareza de dizer a seus discípulos o que lhes é reservado. Jesus não garante a eles que a vida missionária será fácil. Ao contrário, Jesus é muito claro: eis que vos envio como ovelhas entre lobos.
E aí é interessante porque a ovelha é o dos animais o mais frágil. E nós somos assim. Mas mesmo com nossa fragilidade, Cristo nos chama e nos envia entre lobos. Mas Cristo está conosco. Por isso é preciso que tenhamos coragem, audácia missionária. Afinal de contas, é a força de Deus em nós que verdadeiramente conta, e não as nossas próprias forças. É Deus em nós que faz com que a missão se cumpra, a missão se realize. Então, para nós também serve esta expressão de Jesus. Jesus não nos envia para lugares com garantia de tranquilidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Esta é a missão da igreja, ser como ovelhas entre lobos. E depois o Evangelho diz, por isso, sede prudente como as serpentes e sem malícia como as pombas. Prudência é o que exige Jesus dos seus discípulos e também é o que é exigido para nós hoje. A prudência. A prudência é justamente esse discernimento que a gente precisa ter antes de dizer ou antes de fazer alguma coisa. Discernimento, luz do Espírito Santo, ser prudentes. Muitas vezes, porque a gente não tem esta paciência do Espírito, a gente age com imprudência. E isso é muito arriscado. A imprudência é muito arriscado. E depois Jesus diz, sede sem malícia. Nós não podemos alimentar dentro de nós a maldade. O discípulo, a discípula de Jesus, com prudência, não alimenta nenhum tipo de malícia. Em seguida, o Evangelho vai dizer, guardai-vos dos homens. Eles vos entregarão aos sinédrios, vos flagelarão em suas sinagogas. Por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e reis para dar testemunho perante eles e perante as nações. Por isso Jesus repete constantemente o destino dos seus discípulos, assim como foi o seu destino, a incompreensão, a perseguição, flagelação e até mesmo a morte. Quem decide seguir Jesus tem que ter a coragem de passar pelo mesmo caminho que Cristo passou, a incompreensão, a hostilidade, flagelação, perseguição, mas permanecer fiel à missão recebida de Deus. E diz mais, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. O Evangelho, de forma muito bonita, vai dizer que, nestes momentos de prova, é o próprio Espírito de Deus que falará por nós. A nossa defesa, o nosso defensor, o nosso advogado não são as nossas próprias palavras, mas o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Por isso é preciso que creiamos na força do Espírito de Deus em nós e não permitir que nada nos impeça de realizar a missão. Por isso, o Evangelho nos garante. Não precisamos nos preocupar com o como e o que falar, porque o Espírito virá em nosso socorro. O Espírito de Deus virá em nosso socorro. Diz o Evangelho, o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Então, repito, quando a gente vai para a missão, não são as nossas próprias forças que contam. É a força de Deus em nós, isto é o Espírito de Deus em nós. E continua Jesus falando a seus discípulos, o irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então, Jesus diz que as circunstâncias não serão favoráveis. Inclusive as pessoas mais próximas, às vezes não vão nos compreender diante da missão que assumimos, de ser fiéis ao projeto do Reino de Deus. No entanto, o Evangelho garante, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui vale a pena sublinhar o verbo perseverar, perseverança. É isso, resistir até o fim, mesmo em meio a situações adversas, perseverar, permanecer de pé. O Senhor está conosco e com Ele nós iremos atravessar mesmo os tempos de dificuldades. Com Ele nós suportaremos mesmo as perseguições, hostilidades e flagelações. Cristo está conosco, por isso é preciso permanecer de pé. Aquele que permanecer de pé, que perseverar, esse será salvo. Por isso é preciso que alimentemos em nós a perseverança, que não desistamos da missão que o Senhor nos confia. E depois o Evangelho vai incentivar justamente os discípulos a não desistir da missão. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra.
E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira, jamais desistir de evangelizar, deixar para trás aqueles que não acolhem a mensagem do Evangelho e nos lançar para a frente, continuando com entusiasmo a missão que o Senhor nos confia. Muitos de nós, às vezes, desanimamos na primeira dificuldade. Jesus nos ensina a nunca desanimar, sempre olhar para a frente e continuar a nossa missão. E o Evangelho conclui dizendo: em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Isto é, o Filho do Homem é o próprio Jesus Cristo. Conforme os profetas haviam anunciado, o Messias que havia de vir era o Filho do Homem. Portanto, Jesus mesmo que já estava entre os seus discípulos. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante do Evangelho que nós ouvimos, vamos renovar a nossa coragem e o nosso ânimo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo em qualquer circunstância. Querido irmão, querida irmã, concluindo mais este momento importante de escuta da Palavra de Deus e reflexão, oração, em busca de colocar em prática aquilo que nós escutamos, nós queremos agora manifestar a nossa gratidão porque recebemos estas palavras fortes de Jesus, mas que nos enchem de coragem para assumir também a nossa missão, mesmo entre as perseguições e hostilidades. Agora nos dirijamos ao Divino Pai Eterno e façamos a Ele a nossa oração confiante. Pai eterno, Deus de amor e bondade, te pedimos a graça do Espírito Santo para que sejamos fortalecidos em meio às situações de dificuldades, mesmo quando passarmos pelas perseguições, incompreensões e hostilidades, Pai eterno. Que a força do Teu Espírito em nós nos ajude a jamais desanimar, sempre olhar para a frente com ânimo, com entusiasmo e continuar anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.